Problemas oftalmológicos são comuns, mas muitas vezes os pais não pensam que eles podem aparecer já na infância. Muitas doenças, se forem detectadas logo no início, podem ser tratadas com mais eficácia. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Vou falar com a doutora Sandra Valim, que é oftalmologista. E você sabe, nossa quarta-feira a gente está ao vivo, você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário, se você tiver algum. Antes de falar com a doutora Sandra, muito obrigada por ter vindo, querida. Obrigada, Márcia, pelo convite. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Obrigada. Antes disso, nós vamos ver um VT. Vamos ver. Dificuldade para enxergar, ler livros, estudar, assistir à televisão. São vários os sinais que podem indicar algum problema de vista nas crianças, mas nem sempre é fácil os pais detectarem. Geralmente a criança não queixa nada, ela demonstra uma dificuldade visual. Ou ela vai aproximar muito para olhar as coisas, os brinquedos, ou vai chegar perto demais na televisão, ou olhar muito a mão, ficar observando movimentos muito de perto. Os problemas mais comuns surgem logo na infância ou na idade escolar. As patologias, que a gente considera mais comuns da infância são as altas ametropias, que é a mesma coisa que grau alto de óculos, seja miopia, hipermetropia ou astigmatismo. Laís tem 3 anos e usa óculos desde os 2. Com apenas 1 ano, a mãe notou uma diferença na vista e levou a filha ao médico. Ela foi diagnosticada com estrabismo e hipermetropia. Uma determinada idade, ela tinha aproximadamente 1 ano e 8 meses, de um dia para o outro ela ficou caolha, ela virou o olhinho quando os objetos eram aproximados. Fizeram os testes, ela tinha 4 graus de hipermetropia e o estrabismo bem acentuado a ponto de necessidade de usar um tampão para poder corrigir. Segundo a especialista, o estrabismo é mais fácil de perceber do que as outras doenças. Por isso, os pais precisam ficar atentos. O estrabismo é evidente, os pais que vão observar que a criança, às vezes, ao aproximar muito, está entortando o olhinho ou para dentro, ou quando está muito distraída, para fora. Então, a observação da família é muito importante nesse momento, Radassa também tem estrabismo, mas sofre de outro problema muito comum, o astigmatismo, que deixa a visão muito embaralhada. Quando ela assistia TV, ela franzia o olho, ficava com dificuldade para assistir e reclamava também que não estava enxergando. Sempre questionava, você não está enxergando mesmo? O que está acontecendo? Fazia teste com ela, tampava o olho. Não, mamãe, não estou enxergando. Eu falei assim, não, então está na hora de eu me preocupar e procurar um especialista. Quando o problema não é detectado em casa, a escola pode ajudar. As dificuldades no aprendizado podem indicar o problema na visão. Quando em casa não está se observando nada e o rendimento escolar está baixo, a criança está desatenta, não está mostrando interesse em copiar as coisas do quadro, está muito lenta, copiando de maneira muito lenta, a escola geralmente ela dá o alerta para a família, Depois de começar o tratamento, Liliane e Luciana já perceberam uma grande melhora na visão das filhas. Às vezes ela sentia alguma dor de cabeça, ela parou de reclamar. Quando ela aproxima os objetos, a gente não vê ela entortando tanto os olhos como antes, porque anteriormente, sem os óculos, ela entortava muito o olhar, então agora não tem isso mais. E quedas, trombadas, porque às vezes sem os óculos, e sem a gente descobrir que ela tinha esse problema, às vezes ela trombava numa quina, trombava num móvel dentro de casa, ou até na escola, caía muito, e isso cessou. Na escola ela tinha aquela dificuldade, que os coleguinhas liam e ela não, e ela ficou mais feliz, não, mamãe, já estou lendo, já enxergo melhor. Então foi muito bom. E pergunta se Radassa quer tirar os óculos. Não, eu não tenho vergonha de usar óculos. Desde 4 anos é rosa. Gracinha, beijo. Radassinha, beijo para todos vocês na matéria, mas a Radassa sempre encontra comigo e fala, Márcia, manda um beijo para mim no programa. Então agora você participou comigo aqui, Radassa, do programa. Beijo para sua mamãe também, querida Lu. Deus continue abençoando vocês. A Radassa da sala da Mariana, minha filha. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo a oftalmologista Sandra Valim, vai tirar as nossas dúvidas e mais uma vez eu convido você a mandar suas perguntas, seus comentários para 3209-3301 ou pelo e-mail semprefeliz@redesuper.com.br.
Doutora Sandra responde suas perguntas daqui a pouquinho. Tudo bom, querida? Mais uma vez, obrigada, viu, por ter vindo. Então, quais são, a gente viu ali citados alguns dos problemas, mas quais são os problemas infantis mais frequentes, doutora Sandra? Bom, os problemas infantis, oculares infantis mais frequentes são os estrabismos, sem dúvida nenhuma, as conjuntivites alérgicas, a ptose congênita. Algumas vezes a gente também recebe pacientes com catarata congênita. Olha. Não é incomum. Basicamente esses, assim. E o estrabismo seria, eu acho que o maior. E também os vícios de refração, né? Que são as alterações onde a criança precisa de uma correção óptica. E aí os pais nos procuram com essa queixa. Meu filho não está enxergando, ele franze a testa, ou ele... Tem que colocar perto, como falou colocar ali, um objeto perto demais, ou o rendimento escolar dele não está bom. Então, são esses os problemas normalmente que nós encontramos na clínica diária. E os bebês, eles já podem nascer, como você falou aí do problema congênito, os pais já podem perceber no bebê, o que é mais difícil ainda, algum tipo de problema oftalmológico, doutora Sandra? Sim, inclusive, Márcia, na fase pré-natal, existem duas patologias que podem acometer os olhos de forma muito importante, que é a rubéola e a toxoplasmose. E a rubéola, ela é prevenível. Existe a vacina para ela. Isso. E a toxoplasmose, existe alguns cuidados que se a mãe tiver, ela pode não adquirir, como a alimentação fora de casa, a higiene dos alimentos, das frutas, legumes, a carne mal passada. Esse tipo de procedimento vai evitar que ela adquira essas patologias que podem passar para as crianças e que podem levar a problemas já intrauterinamente. E também existem, hoje em dia, exames que quando a criança nasce, você já pode, de certa forma, detectar alguma coisa. Então, já na maternidade, hoje já foi instituído o teste do olhinho, né? Que é um teste onde você, com foco de luz, você consegue perceber se o eixo visual da criança é livre ou não, se existe alguma patologia ou não. Porque os meios ópticos devem ser transparentes e permitir a passagem da luz. E se existe algum obstáculo, como na catarata congênita, já pode ser observada e diagnosticada já na maternidade. Então, existem cuidados que a gente pode tomar desde a pequena infância. E os pais, na convivência com a criança, eles podem sim perceber que a criança tem alguma baixa visual. Inclusive, são parceiros. É verdade. Eles já chegam com queixas que muitas vezes o médico não está atento para aquilo e eles conseguem perceber sim. Um olho desviado, a falta de atenção da criança. O desinteresse até, né? Porque às vezes a criança não enxerga direito e nem ela mesma sabe o que é. Então ela está desinteressada na escola, está meio desinteressada, né? Porque ela vai ter que forçar para talvez prestar mais atenção e ela, sem perceber, ela tem essa defesa, talvez, né, doutora Sandra? Inclusive, Márcia, a importância do exame oftalmológico. Por quê? Porque a criança pequena, até 2, 3 anos de idade, ela não sabe falar. Mamãe, eu não vejo de um olho. Então, a importância do exame preventivo. E o primeiro exame deve ser feito, obviamente, o teste do olhinho. Se detectar algo, levar a um oftalmologista especializado. Mas o primeiro exame no primeiro ano de vida. Com 1 ano de idade já seria interessante um exame oftalmológico. E se ali não for detectado nenhum problema, aos 3 anos de idade. Porque uma criança não sabe se queixar. E quando ela estiver já na fase escolar, que ela vai perceber, ou os pais, pode ser tarde para o tratamento. Pode já existir uma baixa visual que não tem como mais. Teria uma chance, mas menor. Então, quanto antes o diagnóstico, melhor o prognóstico. Foi o que aconteceu com a Larissa, né? Minha filhinha, que é paciente aqui, doutora Sandra. A doutora Vânia Viotti, que é a pediatra, quando a Laricinha estava com 3 anos, ela falou, Márcia, faz os exames, né? Leva a Laricinha, que eu já tinha levado a Mariana, para fazer o exame oftalmológico. E aí foi aquela questão de falta de tempo, eu acabei me esquecendo. Então, quando ela estava com 4 aninhos, não, tem que levar a Larissa agora. E você detectou o problema dela no olho esquerdo. E foi interessante porque você a levou sem nenhuma queixa. Exatamente. Ela não se queixava. Exatamente. E, surpreendentemente, o grau era um grau elevado, que precisava de uma correção. E a perda visual que já existia foi porque o cérebro não estava usando o olho, não estava usando aquele olho.
e usava o direito que compensava, por isso ela não mostrava nenhuma dificuldade na escola, nem em casa. A gente nunca percebeu nada, tanto que foi uma surpresa muito grande, né? Você lembra quando ela começou a não enxergar as letrinhas com o olho esquerdo, você achou até que ela não estava reconhecendo as letras, né? Eu falei, não, ela sabe as letras sim, a gente ficou Foi por baixa visão mesmo. E você vê que ao instituir o tratamento e a sua aderência ao tratamento, porque isso é muito importante, isso deve ser enfatizado. Os pais são parceiros, porque se eles passam ao filho segurança de que aquilo é bom para eles, eles vão aceitar. Porque é muito triste para uma criança. Imagina, ela enxerga de um olho, de outro não. E quando você oclui, ele pensa, poxa, meus pais estão me penalizando. Por que estão tampando o que é bom? Aí, se você explicar e insistir que aquilo é bom e passar para o filho a segurança, eles vão com certeza aderir, como foi com ela. E ela hoje enxerga super bem, dos dois olhos. É verdade. E a recuperação foi rápida. Ela está ainda usando o tampão, né, no olho direito. Manter, para que não haja perda, né? Então, precisa haver realmente um acompanhamento. Porque a idade, até 7, 8 anos, ela é importantíssima, que é quando termina a plasticidade, a plasticidade dos olhos, ou seja, todo o desenvolvimento do olho vai até essa idade. Então, é uma idade muito importante se tratar sim e de serem acompanhadas as crianças. Com certeza. E todo mundo na escola, quando viu a Larissa de óculos, me fez essa pergunta, como que você descobriu? Como você detectou? E eu expliquei, olha, realmente a Larissa nunca demonstrou nada. Foi a pediatra que, né, foi o exame comum, né? E é tão interessante também, assim, o próprio profissional, né, doutora Sandra, a forma que você abordou, porque isso é muito importante com a criança, não assustar, não falar de uma forma... Então, o tratamento com a criança é diferenciado e ela, graças a Deus, ela segue direitinho, ela usa o tampão, e é claro que incomoda, né? Mas ela sabe que é para o bem dela. Pro bem dela. Já diminuiu um pouco, ela usava o tampão todos os dias, agora ela já não usa mais o fim de semana. Então, ela tem até um exame agora com você semana que vem para avaliar, para ver como é que tá. Mas é muito importante que nós, pais, estejamos atentos e façamos esses exames regulares, porque de repente o pai está tranquilo. Não, meu filho está ótimo na escola, ele não dá nenhuma demonstração, mas aí é que está o problema, que pode estar acontecendo alguma coisa e ninguém percebe. E na fase já escolar, 7 anos, 6 anos, as chances de desenvolvimento da visão são menores. Então, quanto antes o diagnóstico, melhor o prognóstico. A criança tende a desenvolver uma visão muito melhor. E lembrando que a Larissa, ela já, com 5 anos, né, já sabe ler, já sabe escrever, ela não teve nenhum prejuízo, digamos assim, no rendimento escolar, desinteresse, os óculos estão tranquilamente lá, ela gosta, porque quando ela enxerga melhor.